Eu tô percebendo que tem muito cliente falando que ofereceram para ele um título público, mas falando assim, olha, não compra no Tesouro Direto não, compra aqui na tesouraria que você não paga a taxa de 0,20 da B3, enfim. Tô preocupada com isso e vou explicar para vocês por quê. O Tesouro Direto, ele é um sistema mais transparente, porque todo mundo leva na mesma taxa se quiser comprar e na mesma taxa se quiser vender. Ele é transparente em relação às taxas. Se ele abre um spread, ninguém compra ou vende em preços diferentes, né, daquele spread de compra e venda. Então, se você não sabe qual é o preço justo, o Tesouro Direto é um lugar bem legal para você estar, né? Para o pequeno investidor porque você sabe que ele vai te dar o preço justo. Agora, nas tesourarias, é verdade, você não paga a taxa da B3, né, de 0,20% ao ano, e isso é legal. Agora, você tem um outro risco, que é você tem que comprar aquele título num preço justo, porque eu ando vendo por aí preços muito diferentes dos preços justos de mercado. Estou percebendo gente se aproveitando de algumas pessoas físicas desavisadas para enfiar título muito mais caro do que você consegue comprar a mercado. E este pessoal geralmente oferece título longo. Por que título longo, Marília? Imagina que a taxa justa para um título é 10,5% ao ano. Só que aquele cara espertão vai oferecer para você, ao invés de 10,5%, ele te oferece por 10% ao ano. Ele vai ganhar esse 0,5%. Num título de 1 ano, ele ganha 0,5% em relação ao valor que você investiu. Só que se esse título, ao invés de 1 ano, tiver 10 anos, ele ganha 10 vezes isso, por conta da duration maior do título. Então, geralmente, essas pessoas estão oferecendo títulos de longuíssimo prazo, falando que é uma mega oportunidade maravilhosa, uhul, em ano de eleição, você investir em título de longo prazo, nunca ouvi isso, e pegando um precinho um pouco diferente. Marília, como é que eu vou saber se o título que ele está me oferecendo está no preço justo ou não está no preço justo? Hoje vamos falar sobre isso, eu vou te ensinar a ver o preço justo, para isso nunca mais acontecer com você. Então, te ofereceram um título, na hora você vai entrar para ver se esse é o preço justo daquele título. Combinado? O que você vai fazer? Você vai entrar no Google e você vai digitar taxas, títulos públicos Anbima. Você vai digitar isso, tá? Aí você entra no site da Anbima aqui, taxas, títulos públicos Anbima. Aí você vai entrar na última disponível, que provavelmente vai ser do fechamento do dia anterior. Então, se hoje é terça-feira, essa taxa aqui vai te dar o fechamento de segunda-feira. Então, qual era o preço justo ontem à noite, né? Ontem no fechamento do mercado. Aí você dá um consultar. Aí a primeira tabela que eles vão te dar é de pré-fixado, né? LTN. LTN é tesouro pré-fixado que não paga juros. Ah, Marília, mas eu quero o tesouro pré-fixado que paga juros. Tá aqui, NTNF, tá? A NTNF vai te pagar os juros. Então, e tem a NTNB também, que é o IPCA+, né? Então aqui eu consigo ver qual é a taxa justa. Tá? Então, me ofereceram um Tesouro IPCA mais 2045 a uma taxa de 5,20. Aí eu entro aqui e vejo que a taxa tá 5,65. Nossa, ele está me cobrando um spread gigantesco, Marília? Sim, está. Sim, está. Tá? E aí você não vai fazer de jeito nenhum. Tá certo? Por quê? Porque ele está te cobrando um spread. Lembrando, sempre olha a coluna do taxa indicativa, tá? Aqui tem a taxa de compra, aqui tem a taxa de venda. Você pode perceber que elas são muito parecidas, né? Porque os títulos do Tesouro Nacional, eles têm um spread curto, porque eles são bem líquidos, né?
pessoal compra e vende bastante, então tem spread curtinho. Então, essas taxas indicativas são exatamente as taxas justas de mercado. E aí você tem que comparar o quanto ele está te oferecendo com qual é a taxa justa de mercado. Se tiver uma diferença muito grande, maior que 0,10, cuidado, gente, cuidado, tá? Você pode estar pagando um spread de boca de jacaré e ele tá ganhando em cima de você, principalmente se for um título de longuíssimo prazo, porque daí aquele efeito que eu falei para vocês da duration, quanto maior os anos vão passando, mais ele ganha em cima daquele montante, tá? Então assim, olha aqui, ah Marília, mas é um título que tem no Tesouro Direto, então vai no Tesouro Direto, Tesouro Direto, preços e taxas, direto, preços e taxas, olha lá. Vai lá, entra no site do Tesouro Direto, preços e taxas, e aqui estão as taxas justas de mercado, tá? Tanto para compra quanto para venda. O que pode acontecer? Pode acontecer de, naquele dia específico, acontecer alguma coisa que mude muito as taxas. Já aconteceu, por exemplo, no dia dos áudios do Joesley, o mercado começou a subir a taxa de juros que nem um louco, então as taxas do dia anterior não faziam jus às taxas justas de mercado. Aí, como é que seria o jeito ideal de você saber qual é a taxa justa de mercado? É você participar ou ver com alguma corretora que você participa o leilão de títulos públicos. Honestamente, o leilão de títulos públicos ninguém disponibiliza para pessoa física, é só para pessoa jurídica. Eu tenho acesso porque eu acompanho o mercado. Então, assim, se você sentir que a taxa de juro que eles te ofereceram está muito diferente das taxas de mercado, vai lá perguntar para ele, fala, cara, tá muito diferente das taxas da Ambima, muito diferente. Se ele te falar assim, não, é porque olha só, as taxas de mercado hoje mexeram muito, fala, então me manda o call do leilão, me manda o run do leilão, né, para eu ver isso que você está falando. Aí você vê e compara, vê se realmente no leilão as taxas subiram ou caíram muito, enfim. Aí ele tem que provar para você, tá? Porque senão ele tá te cobrando spread. Outro jeito legal de ver esses números, né? Ah, Marília, estão me oferecendo aqui um CDB pré-fixado de 60 dias. Como saber qual é a taxa justa para um CDB pré-fixado? Já falei isso aqui para vocês, mas vamos falar de novo. Entra no Google e digita taxas referenciais B3. Então, taxas referenciais B3. Vai ser a primeira que aparece, ó, tá vendo? Aqui você tem as taxas pré-fixadas que o mercado negocia de um dia corrido até 14.076 dias corridos. Tá? Então, assim, tem taxa pra caramba. O seu CDB pode ter o prazo que ele quiser, que dá para você bater aqui. Então, eu quero uma taxa de um mês. Qual que é a taxa justa pré-fixada de um mês? Tá aqui, ó, 10,51%. Qual que é a taxa de justa de 2 meses? Deve estar entre 59 e 62, né? Então, 10,92. E aqui, ó, você vê a taxa justa de todos os vencimentos. Então, ofereceram alguma coisa para vocês com taxa, bate com os preços da Ambima, tá? Tanto as taxas de juros dos títulos, né, que tá lá na Ambima, todo dia, todo santo dia, tem a Ambima publica lá quais os preços justos do dia anterior. E, é CDB, LCI, LCA, enfim, bate com a taxa da BMF, vê o que o mercado institucional está precificando e vê o que é justo. E a partir daí, você vê se a taxa que você está recebendo é justa ou não. Lembrando que CDBs, LCIs e LCAs, eles têm um riscozinho a mais, né? Porque é um título de banco que é mais arriscado do que os títulos do governo. Essas taxas referenciais da B3 são em relação, né, ao CDI, né, que tem a ver com a Selic, enfim, são os títulos públicos, são a base dos títulos públicos. Então, é normal você ter uma taxinha, inclusive, maior. Se for exatamente a mesma taxa, aí você poderia ir para um título público, né, para você ir para um CDB, LCA, LCA, tem que ser um pouquinho maior. Ah, Marília, mas uma LCA não paga imposto de renda. Pois é. Então, pega essa taxa pré-fixada, tira a alíquota do imposto de renda dela. Então, faz, por exemplo,
10,5% vezes 1 menos a alíquota de imposto. Aí você tem a taxa equivalente livre de IR e aí você vai comparar com a sua taxa de LCI, LCA, tá certo? Então, gente, cuidado, tá? Esse ano especialmente eu tô vendo muita gente sendo passada para trás porque tá desavisada em relação a quais as taxas justas de mercado. Pelo menos o Tesouro Direto é transparente, todo mundo vai levar na mesma taxa. Quando você vai para o mercado secundário, né, para tesouraria e tal, você tem que tomar cuidado com a taxa que você vai entrar. E tem tesourarias que deixam você entrar numa taxa boa, mas logo depois falam para você vender e aí a taxa da venda não é tão boa assim. Então, sempre batendo as taxas justas, seja na Ambima, seja no Tesouro Direto, seja na B3. A gente nunca mais vai ser enganado. Combinado? Eu e você. Me fala aqui nos comentários se já te ofereceram taxas fora das taxas de mercado, para todos nós aqui compartilharmos conhecimento e sermos investidores melhores. Combinado?